Agromanhã. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje? Vamos aos destaques desta edição do nosso Agromanhã. Dia movimentado em Brasília. Lula anuncia os últimos 16 ministros que irão compor o governo. Ao todo, serão 37 ministérios. O senador do PSD de Mato Grosso, Carlos Fávaro, vai assumir o Ministério da Agricultura. Já o deputado federal Paulo Teixeira é anunciado como ministro do Desenvolvimento Agrário. Pasta cuida de ações relacionadas à agricultura familiar. O Ministério da Pesca volta à esplanada com André de Paula, deputado federal de Pernambuco. Simone Tebet é oficializada como ministra do Planejamento e Marina Silva é anunciada para comandar a pasta do Meio Ambiente. Entidades do agronegócio já se posicionam sobre os novos ministros. E ainda, luto no futebol. O maior jogador de todos os tempos morre ontem em São Paulo, aos 82 anos, o Rei Pelé. A gente abre esta edição destacando, a nova configuração da política nacional. Depois de muita negociação com os partidos da base, Lula anunciou a formação completa da esplanada dos ministérios. A expectativa hoje é que ele anuncie nomes para a presidência da Petrobras, Caixa e Banco do Brasil. As negociações foram até o último minuto. O presidente eleito apareceu para o anúncio, acompanhado dos 37 ministros. São 26 homens e 11 mulheres. 9 partidos formam a base do terceiro governo Lula. A construção do governo continua e ela vai continuar, inclusive, depois da posse. Cada companheiro e companheira que for indicado, alguns já têm conhecimento da situação do seu ministério, outros, se não receberam, vão receber, os estudos da transição, de como anda cada ministério, e as pessoas vão começar, então, a trabalhar, a montar a sua equipe de trabalho no ministério. O PT ficou com 10 ministérios. A mudança de última hora foi do deputado Paulo Teixeira de São Paulo, que estava fechado nas comunicações, mas acabou ficando com o desenvolvimento agrário. Já o Ministério das Comunicações foi para o União Brasil com o deputado Juscelino Filho do Maranhão. O tamanho do União Brasil foi a última costura antes de Lula fechar a equipe completa. Para ficar na base do PT, a direção do partido exigiu ter 3 ministérios, o mesmo número que o MDB. Sabendo da força da legenda, que tem a terceira maior bancada na Câmara e no Senado, Lula topou. Outro partido que ficou com 3 ministérios foi o PSD. As legendas maiores não aceitaram a explicação de que a MDBista Simone Tebet seria cota pessoal do presidente eleito. Tebet, confirmada como ministra do Planejamento a partir de 1º de janeiro, chamou o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para foto junto com Lula. Um recado aos que dizem que entre os dois há mais divergências do que acertos. Lula não anunciou os presidentes dos bancos estatais, mas deu o recado. Nós vamos ter uma mulher presidenta da Caixa Econômica Federal e vamos ter uma mulher presidenta do Banco do Brasil. A senadora Cátia Abreu lidera as apostas entre a equipe de transição para assumir o Banco do Brasil. Randolfo Rodrigues, da Rede, vai ser líder do governo no Congresso. Jacques Wagner, do PT, no Senado. E José Guimarães, também do PT, na Câmara. O governo que vai comandar o Brasil pelos próximos 4 anos já está definido. Lula disse que pretende ter reuniões com os futuros ministros e governadores já nos primeiros dias de mandato. Segundo o presidente eleito, esse encontro com os ministros servirá para apresentar expectativas do governo. E como vimos há pouco na reportagem, o senador Carlos Fávaro, do PSD, vai assumir a pasta da Agricultura, um nome já conhecido no setor agropecuário. Ex-presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, o parlamentar também foi vice-presidente da AproSoja Brasil e presidiu ainda a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores de Lucas do Rio Verde, a Cooperbio Verde. Em 2014, Fávaro foi eleito vice-governador de Mato Grosso e, a partir de 2016, comandou também a Secretaria de Meio Ambiente do Estado.
assumiu uma carreira no Senado em 2020, após a cassação do mandato da senadora Selma Arruda, e foi confirmado no cargo em eleição suplementar convocada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. No parlamento, o senador integra as comissões de Meio Ambiente, Agricultura e Reforma Agrária, além do Desenvolvimento Regional e Turismo. O futuro ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou com exclusividade ao canal AgroMais. Entre os assuntos abordados na entrevista, ele falou sobre o destino da Conab. Ainda não há uma definição sobre qual pasta ficará a companhia. A Conab, nós estamos definindo ela ainda, ela pode ir para o MDA ou para o Ministério da Agricultura. Defendo que, momentaneamente, fique no Ministério da Agricultura, porque a proposta é fazer da Conab uma grande agência de informação, conectar lá o IMET com todas as estações meteorológicas que estão no Brasil disponíveis, inclusive privadas e públicas, para fazer uma grande central de informações de clima, conectar as informações de plantio, as previsões de colheita, a comercialização pública e privada para orientar, fazer da agência, dessa Conab, uma grande ferramenta de políticas públicas e privadas. Por isso, eu defendo que ela continue no mapa, que ela se torne, em breve, a gente montar uma estrutura que esteja conectada à agricultura familiar, à agricultura empresarial, à agroindústria como um todo, e aí ela possa ser um grande orientador de políticas públicas e privadas. É uma decisão que ainda vai ser tomada, né, pelo presidente Lula, pelo presidente Alckmin, e a gente vai seguir a orientação deles. Fávaro também falou sobre a recomposição de recursos para a Embrapa. A meta é chegar a R$500 bilhão em investimentos. Como membro do setor e como senador da República e da base aliada do presidente Lula, nós já trabalhamos isso na PEC. A PEC não é a PEC do governo Lula, é a PEC do descaso que tinha em todos a esplanada do Ministério com as políticas públicas do Brasil. Como você mesmo disse, a Embrapa, só para você ter uma noção, tinha um orçamento em 2022 de R$150 milhões. 96,5% do orçamento da Embrapa era para custeio e manutenção. Quer dizer, sobrava 3,5% para fazer pesquisa. Não existia isso. Então, nós já, com a PEC aprovada, nós fizemos a recomposição orçamentária para a Embrapa. A ideia é ela ter pelo menos R$300 milhões, o dobro do que teve em 2022, até um pouco menos do que já teve ali atrás, mas é um grande passo para retomar. E estamos trabalhando um remanejamento de recursos para ter mais pelo menos 200 milhões para pesquisa. Então, seria R$500 bilhão. É um objetivo, é difícil, é um momento de trabalhar, nós precisamos arrecadar mais, ter mais critério no gasto, mas investir na Embrapa é investir no desenvolvimento, na certeza que nós vamos ter mais produção com sustentabilidade e ajudando o meio ambiente, não invadindo novas áreas para desmatamento. Ainda em entrevista ao canal AgroMais, o ministro da Agricultura, o futuro ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou sobre as manifestações realizadas após as eleições. Primeiro, é o ponto da questão eleitoral. É legítimo no período eleitoral as pessoas, as entidades escolherem seus candidatos, debaterem, se manifestarem, apoiarem, ir para a rua. Foi legítimo, o momento mais importante da democracia é o momento eleitoral, é o momento do voto. Eu tive também a minha escolha, eu tive a minha decisão junto com o meu grupo político, que tinha certeza e convicção de que o melhor para o Brasil seria o presidente Lula eleito. Passado isso, aí eu começo a discordar de movimentos antidemocráticos. Tem muitos do agro que foram se envolver, inclusive, em movimentos terroristas. Isso não pode acontecer, nós não podemos colaborar ou aceitar esse tipo de movimento. Então, eu quero dizer que é possível, sim, a gente reestabelecer, e já está reestabelecendo, com aqueles que têm a plena consciência que aquele momento de euforia, de paixão eleitoral acabou, e agora é o momento do racional, é o momento de construirmos um futuro, independente de quem foi eleito, mas foi o presidente Lula, democraticamente. Então, aqueles que não votaram, mas ele será o presidente de 207 ou 220 milhões de brasileiros. E o agro será contemplado. Gostem ou não do presidente Lula, como ele mesmo diz, ele será o presidente que reconhece a força do agronegócio, reconhece a força da produção brasileira e vai estar aberto a dialogar, e todos nós, juntos, vamos fazer o agro cada vez mais forte para o Brasil. Ainda nesta edição, a gente volta a falar dos planos do futuro ministro da Agricultura frente à pasta e a repercussão no setor.
Quem também foi anunciado ontem pelo presidente eleito Lula foi o advogado com mestrado em Direito Constitucional, o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Ele vai comandar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A pasta, melhor dizendo, foi recriada a partir de um desmembramento da agricultura. O Ministério vai cuidar de ações relacionadas à agricultura familiar e deve ser responsável por órgãos como o INCRA e a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. Teixeira se reelegeu nas eleições de outubro para o 5º mandato consecutivo como parlamentar na Câmara Federal e já foi líder do partido na casa. Ele também já ocupou cargos do Poder Executivo Municipal da capital paulista entre 2001 e 2004. Foi secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano em São Paulo e diretor-presidente da Companhia Metropolitana de Habitação. O deputado Paulo Teixeira, futuro ministro do Desenvolvimento Agrário, comentou as prioridades da pasta no próximo ano e a gente confere agora aqui no telão. Remontar os programas que o Ministério já tinha e que apoiavam muito o agricultor familiar. Por exemplo, o Plano Safra. Diminuir os recursos para o agricultor familiar, nós queremos repor. Também o PA, para que o agricultor já tenha parte da sua safra vendida para os programas sociais. Então, essa é a retomada. Vamos retomar grandes programas para atender o agricultor familiar. 7h10 pelo horário de Brasília, agora 7h11, o relógio já virou na tela. Vamos para a nossa conexão simultânea Terra Viva, AgroMais, Band News TV, trazendo muitas informações do agronegócio, inclusive sobre a despedida do nosso eterno Rei Pelé, que se despediu ontem, morreu aos 82 anos, o maior jogador do século. E a gente traz agora os detalhes também aqui no Band News TV. Pedro Costa, muito bom dia para você. O que você traz de destaque hoje para a gente? Com certeza não tem como não falar do nosso Rei Pelé, né? Bom dia. Oi, Cassius. Bom dia para você. Bom dia, assinante do Band News. Pois é, né? É um dia muito triste para nós brasileiros. Desde ontem, nós estamos vendo várias manifestações em relação à despedida do nosso eterno Rei Pelé. E a importância de Pelé para o Brasil vai além das 4 linhas. O maior jogador do século, Cassius, também vestiu a camisa do agro e marcou presença na criação de gado, suínos e peixes. Mas o empresário e jogador ficou mais conhecido pela marca de café que leva o próprio nome dele. Além disso, foi convidado para campanhas publicitárias sobre o setor agropecuário. Pelé atuou como garoto propaganda do país ao estrelar uma das grandes campanhas de promoção da agropecuária e dos alimentos brasileiros. Time Agro Brasil, que reuniu outros Pelés do agro, como Roberto Rodrigues e Alisson Paulinelli. A iniciativa foi da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em parceria com o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. No vídeo, Pelé afirma que passou a maior parte da vida dentro do campo e que a maior alegria é ver o país dele campeão também em outro campo, o da agricultura. Comida boa, saudável e barata. Time Agro Brasil, o campeão na produção e na preservação. É o nosso eterno Rei Pelé. A gente muda de assunto agora e vamos falar sobre política. Ontem, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou o nome do senador do PSD de Mato Grosso, Carlos Fávaro, para assumir o Ministério da Agricultura. Aos jornalistas, o futuro ministro da Agricultura disse que já há previsão de como será a atuação do Ministério da Agricultura junto ao Ministério do Meio Ambiente, que será comandado por Marina Silva. Primeiro, trabalhar junto com a ministra Marina Silva, combatendo o crime ambiental. Isso destrói o nosso principal ativo, que é clima, e também destrói nossa relação do mercado com o mundo afora. Ninguém quer mais produto oriundo de desmatamento ilegal. Segundo, é achar alternativa, então, para continuar crescendo. E essa alternativa é investir na agricultura de carbono neutro, de carbono zero,
que é investir em programas, isso já está validado pelo presidente Lula, criar um programa junto com o presidente do BNDES, a Luz Mercadante, para financiar a conversão de passagens degradadas em áreas de produção. Isso você tira a pressão sobre o desmatamento e aumenta a nossa produção, para dois grandes objetivos: combate à fome, oferta mais abundante de alimento é fundamental, é a prioridade do presidente Lula, e segundo, o excedente, aumentar as nossas relações comerciais, gerando emprego aqui dentro, gerando oportunidades, riqueza para o Brasil. Aqueles que quiserem fazer o que é certo, fazer o bem para a agricultura, fazer o bem para o meio ambiente, vai ter portas abertas para dialogar e a gente possa trabalhar junto. E representantes do setor já se pronunciaram sobre os novos nomes para os ministérios relacionados ao agronegócio. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, informou que Carlos Fávaro é um nome com experiência acumulada para comandar a pasta. Para o presidente da entidade, Fábio Meirelles, abre aspas, os produtores brasileiros e paulistas esperam que o ministro adote políticas públicas que atendam às reais necessidades do agro, com geração de empregos e investimentos, direito à propriedade privada e paz no campo. O Conselho do Agronegócio da Associação Comercial de São Paulo também se pronunciou. Para a entidade, o mais importante é manter o protagonismo da pasta da agricultura, além de estabelecer diálogo e ações conjuntas com outras pastas que têm relação direta com a agricultura, como, por exemplo, a do Meio Ambiente, Minas e Energia, Portos e Aeroportos. Já a Associação Brasileira de Proteína Animal disse que aplaude a nomeação dos ministros e deseja pleno sucesso ao senador Carlos Fávaro. A BPA também se colocou à disposição para a manutenção dos avanços em prol do papel dos setores no apoio à segurança alimentar do Brasil e de mais 150 nações nos 5 continentes. São essas informações desta sexta-feira, né? A nossa última conexão tripla do ano de 2022. E ano que vem a gente volta, Cássius, trazendo, é claro, muita agroinformação desse setor que sempre está em desenvolvimento, a força motriz do nosso país. E eu espero reencontrá-lo, então, no ano que vem, encontrar todo mundo aí do Band News, essa equipe de milhões. Desejo a vocês já um ótimo e produtivo ano. E segunda-feira estamos de volta trazendo mais notícias para todo mundo. Boas notícias, a gente espera sempre. Um abraço para você e até mais. Pedro, vou sentir até saudades. A gente só vai se ver no ano que vem, que loucura. Mas ano que vem estaremos aqui prontos para a nossa conexão diária. Obrigado pelas informações de hoje e até 2023. Até 2023. Um abração, Cássio. 7h16. A agricultura tropical e o agronegócio brasileiro intensificam o protagonismo do Brasil para garantir a segurança alimentar, energética e também a questão climática global. A mudança de governo aqui no Brasil tem uma nova política ambiental que tem atraído investimentos internacionais. Mas muitos questionamentos surgem neste momento ainda incerto, como quem vai pagar a transição verde do Brasil e como isso deve resvalar no agronegócio? Vamos acompanhar na reportagem. Os próximos anos serão decisivos para estabelecer uma agenda verde em escala global. Assim como em muitos países, o Brasil começa uma nova política ambiental que promete trazer mais recursos de fora. Depois de participar da COP27 em novembro de 2022 no Egito, o Brasil mostrou que tem formas de produzir energia verde e alimento sustentável. Especialistas acreditam que esse cenário diminui as tensões internacionais em relação ao desmatamento no Brasil. Há, por parte do planeta, uma tolerância, uma simpatia muito maior pelo presidente eleito. Então isso pode ajudar as matérias ficarem mais favoráveis ao Brasil, pode ajudar nessa questão ambiental. A nova globalização, que joga mais incerteza nas cadeias de suprimento, ela ajuda quem produz comida e produz energia renovável. A comida está cara, a energia está escassa e o Brasil está sentado em comida, sentado em energia. Ele tem condições de ser o parceiro de todo o planeta. A Agenda Verde vai marcar a próxima era em escala global. O setor agropecuário acompanha o ritmo dessa transição, uma vez que nova configuração do comércio mundial exige, além de práticas sustentáveis mais efetivas, uma produção maior de alimentos e energia.
O Brasil, ele é dono do maior programa mundial de fixação de carbono no solo, que é o programa ABC+, Programa Agricultura de Baixo Carbono. Esse programa ele existe desde 2010, a gente está na segunda fase no programa. Esse programa já levou 17 bilhões de reais para o campo, para uma série de iniciativas inovadoras que mostram como a agricultura brasileira não só pode alimentar o mundo, mas pode alimentar o mundo de forma sustentável. Não dá para pensar a agenda ambiental sem pensar na produção de alimentos, no aumento de produtividade, no aumento da produção. Então essas coisas têm que andar combinadas. No evento, esse tema foi, de alguma maneira, trazido à baila, quer dizer, não dá para pensar em sustentabilidade sem pensar em produtividade na agricultura. E é isso, a segurança do alimento é um tema do nosso tempo, ainda mais com a instabilidade que nós estamos vendo em alguns lugares do mundo, como Rússia, como China, enfim, é mais ainda tenso a atenção em relação à inflação dos alimentos, né? Principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Questões antigas que ainda geram insegurança jurídica no setor, como o marco temporal das terras indígenas. A ação que discute as relações de posse das áreas e o período quando as ocupações devem ser reconhecidas como oficiais volta a plenário já em 2023. Se for aceito o marco temporal, apenas as terras reivindicadas até a promulgação da Constituição seriam consideradas terras indígenas. E se não for aceito esse marco temporal, então qualquer terra que for considerada terra indígena terá o direito a que ela seja considerada indígena e com isso não cabe indenização, porque é uma terra originária. Então, os produtores rurais que já estão nas áreas não seriam indenizados por isso. E aí está o grande problema, porque, poxa, tem gente que tem um título desde 1933 e as terras nunca foram reivindicadas e teriam que perder suas terras. Não adianta o STF tomar uma decisão sem que isso ele também tome uma decisão para evitar conflitos e definir conflitos. As mudanças internas provocam questionamentos em relação ao futuro do setor agropecuário. Mesmo assim, o agro não pode parar e o produtor brasileiro segue semeando na esperança de colher safras produtivas e gerar riquezas ao país. Quanto mais o governo eleito se aproximar do mercado, se aproximar das ideias de desenvolvimento e geração de renda sem colocar obstáculo, mais ele vai entregar bons resultados. Se eu fosse o presidente eleito, eu faria isso. Uma grande preocupação social, trazendo as pessoas, reduzindo a fome, que ninguém acha que isso pode acontecer em 2022, mas entendendo como funciona o mercado e jogando de acordo com as regras do mercado. E ainda sobre a nova configuração política nacional, o Ministério da Pesca volta à esplanada com André de Paula, deputado federal de Pernambuco pelo PSD. André é formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e ingressou na vida política em 1999, quando se tornou deputado federal pela primeira vez. O novo ministro já foi reeleito por 6 vezes e ainda foi secretário de Cidades de Pernambuco, sua terra natal. Em outubro, tentou ser eleito para o Senado, mas não conseguiu a vaga. Esse vai ser o retorno do Ministério da Pesca, após a extinção em 2015, no governo Dilma Rousseff. Mudando de assunto, como foram os últimos anos para a pecuária brasileira? E o que esperar agora, em 2023? Os detalhes na análise da Scott Consultoria. Olá pessoal, Felipe Fabre, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E estamos aqui hoje, praticamente últimos dias do ano, virando agora a temporada 2022 para a temporada 2023. E o grande ponto, a grande questão que todo mundo tem levado em consideração é o que nós podemos esperar para o ano de 2023 com relação ao mercado pecuário. Bom, vamos falar a respeito de alguns pontos aqui, alguns desafios que a gente deve ter para o próximo ano, começando na questão de oferta inicialmente. Nós tivemos ao longo de 2020 e 2021 2 anos de forte retenção de fêmeas para produção de matrizes e produção de gado de reposição. Esse movimento ele começou a chegar ao mercado com relação à oferta de bezerrada a partir de 2022, e isso acabou levando a uma pressão de baixa nas cotações no mercado de reposição e a um incremento no volume de fêmeas abatidas neste ano.
Esse cenário acabou pressionando a arroba do boi gordo, dando aí o início a uma virada de fase dentro do ciclo pecuário de preços. Essa virada de fase ela deve seguir em 2023, nós devemos continuar com um cenário ainda de descarte de fêmeas para a próxima temporada e também com relação à oferta de bezerros e preços no mercado de reposição, há a possibilidade de uma maior oferta chegando principalmente para as categorias mais jovens e isso pressionando as cotações no mercado de reposição, desestimulando a atividade de cria e aumentando a possibilidade de abate de fêmeas para a próxima temporada. Então, em termos de arroba, em termos de mercado, nós devemos ver um cenário com preços ainda pressionados na temporada de 2023. Com relação à outra ponta, a ponta da demanda, nós temos que analisar aqui dois grandes fatores. O primeiro deles é a demanda doméstica, responsável por quase 70% do consumo de carne bovina aqui no país, que vem fragilizada. Desde a pandemia, do começo da Covid-19 aqui no mercado brasileiro, o consumo de carne bovina ele tem diminuído em função de uma somatória de fatores que não só a questão da pandemia, tivemos uma redução na oferta de gado, incremento no custo de aquisição para carcaça pelo mercado atacadista e, por consequência, no mercado varejista, e uma população com um poder de compra fragilizado em função de todo o problema causado pela Covid-19. O Brasil ainda não se recuperou com relação ao consumo, não se recuperou com relação ao poder de compra da sua população e segue sendo o consumo doméstico um dos grandes gargalos com relação ao mercado pecuário. A gente até viu uma ligeira recuperação em 2022, tivemos indicadores macroeconômicos que acabaram sendo positivos com relação à questão de perspectiva para o consumo doméstico, o desemprego atingiu um dos menores patamares, tivemos um crescimento do produto interno bruto do país que acabou favorecendo essa questão do consumo, mas foi um crescimento relativamente baixo com relação ao que nós temos historicamente falando. Então, nós saímos de quase 30 quilos habitante ano para chegar a cerca de 26 quilos habitante ano com relação ao consumo de carne bovina pelo mercado brasileiro. E isso deve seguir na próxima temporada, a gente deve seguir com um consumo ainda baixo, apesar da perspectiva de aumento na oferta de carne. Por quê? O mercado varejista, ao longo dos 2 anos aí de maior crise com relação à Covid-19 e dificuldade de aquisição da matéria-prima, teve as suas margens muito achatadas e deve manter os preços na próxima temporada. A gente pode até trabalhar com ligeira queda com relação a preços da carne ao consumidor final, mas não acreditamos em um viés baixista muito proeminente com relação a esses preços e com isso o consumidor deve seguir afastado com relação ao consumo de carne bovina ainda no próximo ano de 2023. E lembrando que essa retomada, uma possível retomada do consumo de carne bovina também passa pela questão do crescimento econômico do país e geração de empregos, e a perspectiva para o crescimento do país na próxima temporada é mais singela com relação a esse ano. O Boletim Focus aponta aí para um crescimento de cerca de 0,5% até 0,7% para a próxima temporada com relação ao produto interno bruto, enquanto nesse ano nós tivemos um aumento de quase 3%, a expectativa é de um aumento de quase 3% para o produto interno bruto do Brasil. Por hoje era isso, pessoal. Espero que todos tenham uma ótima virada de ano e que seja um ótimo 2023 para todos nós, com bons negócios. Até logo! Valeu, Fábio, um abraço para você, bom 2023 para você, para o pessoal da Scott Consultoria, essa parceria que nós temos, como dizem, né, parceria de milhões, que em 2023 a gente possa continuar aí trazendo boas notícias e informações aos nossos pecuaristas. 7h28, o Agromanhã volta daqui a pouquinho, trazendo mais informações para vocês. A gente continua repercutindo as escolhas de Lula para os novos ministros e as pastas relacionadas ao agronegócio. Está aí boa parte da equipe ontem que foi apresentada pelo presidente eleito. E ainda, chuvas intensas em áreas produtoras de café interrompem a atividade e fazem com que produtores encerrem o ano fora das negociações. A Valéria Vilela vai trazer a análise para a gente, direto do sul de Minas.
Já estamos de volta com o Agromanhã, transmissão simultânea nos canais Terra Viva e AgroMais e também no nosso YouTube. 7h32, para você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Vamos ao nosso segundo giro de notícias desta edição. Futuro ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, comenta qual deve ser a relação entre as pastas Agricultura e Pecuária e Desenvolvimento Rural e Pesca durante o terceiro governo do petista Lula. Em entrevista exclusiva ao canal AgroMais, logo após o anúncio, Carlos Fávaro também analisa as negociações que o Ministério da Agricultura deve fazer com o BNDES. Simone Tebet é oficializada como ministra do Planejamento e Marina Silva anunciada para comandar a pasta do Meio Ambiente. Chuvas intensas em regiões produtoras de café em Minas Gerais afetam produção e negociação nas principais praças. Agricultores aguardam reação do mercado com trégua das precipitações. E ainda, o Ministério da Agricultura divulga segundo boletim selo Biocombustível Social. A gente volta a falar da política, do cenário político nacional, logo após o anúncio dos nomes que vão ocupar as demais cadeiras ministeriais. O futuro ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, comentou a relação entre as pastas da Agricultura e Pecuária e Desenvolvimento Rural e Pesca. Fávaro também analisou o orçamento disponível para a agricultura. Mais importante, trabalharem juntos. O ministro do MDA, o Paulo, o deputado Paulo, estamos bem alinhados com ele, vamos trabalhar juntos, também a orientação do presidente Lula, como o André de Paula, que é o ministro da Pesca, que também é do meu partido, nós vamos trabalhar junto, a pesca e a agricultura vai trabalhar junto, são intimamente ligadas, a questão da vigilância sanitária continua no mapa, o fomento da aquicultura através da cadeia produtiva com rações, com alevinos, são as integradoras que fazem frangos, suínos e vão fazer pescado e o Brasil vai crescer também. Então, é trabalhar transversalmente esses três ministérios e todos os outros também, licenciamento, ambiental, todos vão ter que trabalhar juntos. O orçamento vai ser um problema, ministro? Você já sabe o tamanho do orçamento? Vai ser um problema? Orçamento sempre é problema, mas a PEC foi uma grande medida importante, responsável para que a gente possa começar o governo tendo minimamente recursos para implementar as políticas públicas. Em entrevista ao canal AgroMais, o futuro ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou sobre as negociações com o futuro presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Que se a gente criar um programa financiado pelo BNDES, com os seus bancos parceiros, para financiar o homem do campo, na reconstrução do perfil de terras em pastagens degradadas. Nós temos hoje no Brasil, Leandro, 40 milhões de hectares de pastagens degradadas que são vocacionadas à agricultura. 40 milhões. E temos outros 40 milhões em produção agrícola. Quer dizer, se a gente fizer 5% ao ano de incremento de área, em 20 anos nós vamos dobrar a produção brasileira. Nós vamos crescer com máquinas, oportunidades, empregos, abastecer o mundo, acabar com a fome aqui no Brasil e, mais importante que isso, combater o desmatamento, porque você não precisa ir lá desmatar se tem pastagem com financiamento para você fazer essa conversão. Então, eu conversei com ele sim, vamos estruturar esse plano, quero falar também com o ministro Paulo Teixeira para que a gente compartilhe esses programas para a agricultura familiar e para a agricultura empresarial e nós possamos fazer o BNDES o banco de fato de desenvolvimento social e econômico social dos brasileiros. Tá aí, Carlos Fávaro. Daqui a pouquinho a gente volta a mostrar novos trechos dessa entrevista exclusiva no canal AgroMais, logo após o anúncio que o futuro ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, concedeu à equipe do canal AgroMais, um estúdio do canal AgroMais lá em Brasília. 7h36, a gente segue comentando a repercussão das escolhas dos nomes que foram anunciados ontem para as pastas relacionadas ao agronegócio. Eu converso agora com o pesquisador do Centro de Agronegócios da FGV, o professor mestre Felipe Serigati, que já está aqui com a gente. Bom dia, professor. É sempre um prazer falar com o senhor. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para esclarecer para a gente alguns pontos. Bom dia, Pedro. Eu que agradeço imensamente o convite de vocês.
Bom, professor, vamos então já começar a falar sobre o mercado, né? Como é que hoje, né, a gente pode ver uma análise dessas escolhas do futuro presidente, né, do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com os ministros, né? Porque agora o time já está completo, né? A gente já vai ter um novo governo a partir deste domingo, dia 1º, quando Lula tomará posse. Como é que o mercado deve se comportar, como é que o setor agropecuário está olhando neste sentido após esse anúncio ontem que chancela aí a escolha dos ministros? Acho que o mercado não deve apresentar grandes reações porque não houve grandes novidades, né? Então, conforme já era precificado pelo mercado, a composição do novo Ministério do Lula é uma composição muito mais política, né? Talvez ali dos ministros anunciados, poucos têm um perfil mais técnico, talvez a grande exceção seja a Anísia Trindade, na área da saúde. O restante, sua grande maioria, são políticos ou que têm uma atuação política dentro da sua área. Isso reflete claramente o esforço do governo em justamente abraçar ali a frente ampla ou a base aliada dentro dos ministérios. Na realidade, essa é a grande justificativa dessa forte expansão no número de ministérios. Não tinha nenhum motivo de gestão ou uma demanda por tantas áreas, foi justamente criar ali postos para que conseguisse oferecer a sua base aliada. E foi justamente isso que aconteceu. Então, é um gabinete bem mais político e com um perfil mais heterogêneo. Exatamente. Agora, o momento, professor, é do puxa-puxa de orçamento, né? Ontem, praticamente, foi unânime durante as entrevistas. Eu estava acompanhando, o nosso departamento, que o João também, né, que é coordenador do jornal. A gente estava ontem ouvindo as entrevistas dos ministros e a gente acompanhou uma palavra muito curiosa, orçamento. E na agricultura, a gente teve uma redução aí de 14%, algo que vai ficar em torno de 13 bilhões. Esse valor, né, vai afetar, obviamente, porque a pasta conta aí com subpastas e também com um número maior de ministérios. Como é que vai ficar, então, este acerto? Como é que o governo vai conseguir fechar as contas para conseguir dar sequência, principalmente ao agronegócio, que é um setor que demanda crédito, precisa de crédito, porque sem crédito não tem como ter produção. Então, é exatamente isso, né? Então, esse é um ponto importante, que é a questão orçamentária. Dentro desse gabinete com perfil mais político e também heterogêneo, claramente o grande mediador disso, o indivíduo com, vamos dizer assim, o portador da palavra final vai ser o próprio Lula. Então, claramente nessa composição, ele está se colocando ali como grande árbitro. Quando a gente olha para a agricultura, de fato, o orçamento anunciado veio menor do que o orçamento apresentado para 2022. Vamos lembrar que, mesmo que o orçamento fosse igual, a condição em que o setor vai operar 2023 já são condições que demandariam mais crédito. De um lado, nós estamos operando com um custo de produção mais elevado do que a gente estava no mesmo período do ano passado, e mais do que isso, não é surpresa para ninguém. Quando o setor for tomar mais fôlego para preparar a safra 23-24, porque eu sei que já tem tanto produtor, mas principalmente cooperativas já se preparando nesse exato momento para a safra 23-24, o setor encontrará custos de financiamento mais elevados, onde está operando com uma taxa de juros elevada, 3,75%. Provavelmente essa seja a taxa de juros que vai atravessar todo o ano de 2023, talvez até possa haver algum aumento por parte do Banco Central. Isso significa que, quando o Plano Safra for anunciado, lá entre maio e junho do ano que vem, essas taxas de juros de referência permanecerão em patamares elevados, custos de produção permanecerão em patamares elevados e os recursos para tentar financiar, mesmo que seja as pontas mais frágeis desse mercado, via crédito subsidiado ou com algum suporte do governo, esses recursos serão mais escassos. Então, tem um desafio grande aí para o Ministério da Agricultura, que é justamente conseguir um volume maior de recursos para oferecer para o setor.
Exatamente. Dentro dessa questão dos desafios, professor, tem também este momento em que o futuro ministro Carlos Fávaro já fala em conversas. A gente, antes do senhor entrar aqui ao vivo com a gente, nós estávamos mostrando exatamente um trecho de uma entrevista que ele concedeu ontem ao canal AgroMais, exclusivamente lá em Brasília. E ele falou sobre a questão do BNDES, sobre tornar isso um pouco mais, um fluxo mais transparente, algo que seja mais próximo, estreitar melhor esse relacionamento com o então futuro presidente do banco, Aloysio Mercadante. Como é que o senhor acompanha então essa estratégia, essa forma? Será um benefício? Como é que o senhor vê como é que isso deve trazer de resultados para isso? É um enorme desafio, né? Embora o Carlos Fávaro seja o ministro, ou vá ser o ministro da Agricultura, diversos pontos que são importantes para o setor não estarão nas mãos do ministro Carlos Fávaro. A questão de orçamento ele vai ter que discutir diretamente, seja com o ministro da Fazenda, seja com a ministra do Planejamento. A questão de recursos ali direcionados mais para investimento, para aquele de longo prazo, que é o BNDES, vai ter que discutir com o presidente do BNDES, o futuro presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante. E mais do que isso, ao desmembrar o Ministério da Agricultura em outras duas pastas, Desenvolvimento Agrário e Pesca, a composição da política voltada para esse imenso setor, agora tem 3 cabeças no mínimo. Ok, cabeças que vão tratar de áreas distintas, mas de áreas que estão fortemente correlacionadas. Só que agora a palavra não é mais de uma decisão central, como foi, por exemplo, na gestão do Bolsonaro com a Tereza Cristina. Resultado disso é mais um curso de coordenação. De novo, a abertura grande desse número de ministérios não foi para atender uma melhoria de gestão, foi para atender uma necessidade legítima do novo governo de ter moeda de troca para conseguir formar a sua base aliada e atender aquele conjunto de pessoas, de partidos que compuseram a Frente Ampla. Então, tem um curso de coordenação, tem desafios por tudo que é lado. O Carlos Fávaro vai ter que lidar com essa realidade que ele tem. Exatamente. O senhor falando, né, professor, exatamente sobre essas cabeças que vão surgindo, porque vão ser vários pedidos, e sendo que a palavra final, né, a chancela será, pelo que nós estamos vendo pela composição das falas, será do presidente eleito Lula. Então, a gente já vê que é uma situação complicada, né? Praticamente uma hidra, né? Nós estamos vendo uma situação em que a gente vai ter que ter muito diálogo, paciência, para conseguir aí atender os pedidos. Agora, professor, eu queria aproveitar muito a oportunidade, porque eu já tive o prazer de ter algumas aulas com o senhor e falar sobre investimentos internacionais. E eu tenho acompanhado em vários eventos que fui neste ano e também ao longo de entrevistas que a gente tem aqui no Terra Viva, no AgroMais, de investimentos internacionais por conta deste novo momento do ESG, né? Caminhando cada vez mais para a pauta ambiental, a pauta sustentável. Isso tem atraído o investimento lá de fora. E o presidente eleito, né, o presidente Lula, já anunciou, né, que terá mais investimentos, né? Outros países também já anunciaram que vão ter investimentos internacionais aqui. De que forma isso deve beneficiar o nosso país e de que forma o Brasil deve aproveitar isso, não só para beneficiar a imagem lá fora, mas também para esses recursos serem efetivamente aplicados, porque o mundo precisa de alimento e energia, né? Fora medicamentos, mas o Brasil garante energia limpa e também alimento, né? Excelente, Pedro. Vamos dividir, então, essa análise, né, em 3 grandes blocos, né, partindo do mais macro e indo para o mais micro, né? Quando a gente olha do lado mais macro, por mais que o Brasil tenha passado por algumas turbulências, a gente ainda é um emergente que consegue atrair um volume grande de recursos, às vezes por méritos nossos, às vezes porque as demais economias emergentes estão operando com problemas superiores aos nossos. Então, das grandes economias emergentes do planeta, naturalmente o grande destaque é a economia indiana. A Índia tem feito uma boa lição de casa. Já na segunda prateleira, praticamente é o Brasil, que poderia concorrer com recursos
voltasse para economias emergentes conosco, seria a Rússia, seria leste europeu, seria o México, seria Egito, seria a Turquia, estão passando por problemas até mais graves do que nós. Então, para o mercado internacional, na parte mais macro, o pessoal olha para o Brasil e fala, olha, não está redondinho, não está perfeito, mas emergente sempre tem problemas adicionais. Ok, Brasil, das opções que temos em cima da mesa, talvez seja menos problemática, naturalmente, com exceção da Índia. Depois, segunda parte, dentro desse contexto internacional, a chegada da ministra Marina Silva provavelmente pode facilitar bastante coisa, uma vez que a imagem dela no cenário internacional é muito positiva, principalmente dentro da agenda ambiental. Então, isso pode melhorar a imagem do Brasil do que com relação a esses assuntos, principalmente lá fora. Caminhando para o terceiro ponto, isso não significa necessariamente facilidade para todo mundo, tá? Então, o que a gente tem na nossa memória, na gestão da Marina Silva, nos governos Lula, Lula 1 e Lula 2, as áreas ali associadas ao universo agro tiveram uma resistência maior do lado do Ministério do Meio Ambiente, sob gestão da Marina Silva. Dado que ela está com capital político, ao menos lá fora, renovado, não vejo motivo para que essa postura seja muito diferente. Ainda mais porque, no momento em que a gente conversa, essa agenda defendida pela Marina Silva e com prestígio lá fora ganhou ainda mais importância. Então, acho que para o nosso setor, o ministro Carlos Fávaro tem mais um desafio adicional, que é justamente construir consensos também com o Ministério do Meio Ambiente sob a gestão da Marina Silva. Deste capítulo aí dos próximos 4 anos, nós estamos apenas no prefácio. Vamos então acompanhar o que vai então neste livro aí desses 4 anos, deste terceiro mandato, vai então trazer. Nós sabemos que o agro não pode parar, o Brasil é uma potência em expansão, tanto na questão da energia verde, quanto na produção de alimentos, garantindo segurança alimentar. O mundo, nós já somos 8 bilhões, estamos entrando em 2023 com 8 bilhões de habitantes aqui na Terra. Então, a gente precisa trazer aí avanços e o Brasil é visto pelo mundo como uma fonte de energia e de alimentos. A gente vai ver então, professora, e eu conto com o senhor também para a gente conseguir trazer mais análises e também informação ao longo desses próximos 4 anos e por aí vai. Maravilha! Muitíssimo obrigado, Pedro. Um grande abraço a todos e um excelente 2023. Tudo de bom para todos vocês. Valeu, professor. 2023 produtivo para todos nós. Um abraço e até mais. Até mais. Mudando de assunto, o café encerra o ano com os produtores fora das negociações. Com as chuvas intensas passando dos 100 milímetros, os cafeicultores interromperam as atividades e aguardaram uma reação do mercado e uma trégua nas águas. Quem traz mais informações para a gente é a jornalista Valéria Vilela, direto do sul de Minas. Olá, e nesta que é a última análise do mercado físico do ano, a gente também faz uma retrospectiva de tudo o que marcou a cafeicultura neste ano. Praticamente a gente não tem negócios realizados nesta última semana, porque o cafeicultor e a sua família retira-se para fazer festas, para participar das celebrações religiosas e por conta do alto volume de chuvas que tem caído no sul de Minas, realmente está todo mundo assim muito apreensivo. A gente chegou a registrar esses últimos 2 dias, cidades com até 180 milímetros em um único dia. Chuva de um mês todo num único dia. Então tá todo mundo um pouco mais reservado e fora dos mercados. 4,5 fechou a semana em 1.040 em Guaxupé, 1.041 em Poços e 1.042 em Varginha. Cereja descascado, 1.129 em Guaxupé, 1.150 em Poços de Caldas e 1.090 em Varginha. Já o tipo 6, bebida dura, bica corrida, a 1.020 em Guaxupé, 1.020 também em Poços de Caldas e R$1.000 a saca registrada em Varginha. Este foi um ano marcado por problemas logísticos internacionais ocasionados aí pela falta de containers e também pela paralisação dos portos no mundo todo. Isso afetou também a exportação de cafés aqui no Brasil através do Porto de Santo.
Os estoques internacionais pela primeira vez entraram na jogada e bagunçaram todo aí o mercado físico e financeiro do café, dando as cartas, tornando a safra, que era uma safra pequena, em que o cafeicultor acreditava ter ajustes de preço, um momento bem turbulento e de apreensão, não só pelos cafeicultores, mas também pelas traders. Uma safra que foi muito influenciada pelos fenômenos climáticos. Teve seca, geada, tivemos chuvas de granizo, também tivemos aí intempéries com um alto volume de chuvas em momentos que não eram tão importantes, e a consequência da seca se refletiu na produção e no volume, que ficou bem abaixo do que o cafeicultor e o mercado esperavam. Tivemos aí, em alguns locais, a volta do Covid, mas também a retomada das atividades. Tivemos a Semana Internacional do Café, um marco para o setor, com uma retomada gigantesca, onde a sustentabilidade e as novas tecnologias deram as cartas e disseram: viemos para ficar e para determinar o que vai ser as novas e o jeito novo de produzir café para os próximos anos, para as próximas décadas. E com relação à sustentabilidade, o mercado interno abriu os olhos para a palavra fair trade, comércio justo. Aquilo que já era valorizado no mercado internacional passou a ter um peso também para os consumidores aqui no país, que aumentaram. De acordo com a ABIC, o país teve aí uma evolução no consumo de cafés, principalmente cafés especiais. E com a retomada, as cafeterias voltaram, trazendo muita novidade e muita gente curiosa e interessada em conhecer mais sobre os grãos especiais. E rastreabilidade, já que a gente está falando de sustentabilidade, de comércio justo, de acessibilidade a todos ao processo de como é feita o café, a rastreabilidade passou a ser uma exigência e uma tomada de decisão não só do cafeicultor, mas de toda a cadeia envolvida. E é isso que a gente deixa aí nessa reflexão sobre o que foi 2022, o ano em que a pegada do carbono e o café sustentável se firmou no mercado e trouxe novas expectativas. Isso aliado a uma importante presença feminina no campo, que cada vez mais tem se mostrado empreendedora. Até mais, um 2023 de expectativas é o que nós esperamos, de retomada e de novos negócios, de novos empreendimentos, de novas soluções na cafeicultura. Espero que vocês tenham uma noite com a presença de Deus onde quer que vocês estejam. Até semana que vem. Tchau! Tchau, Val. Obrigado, viu? Ao longo deste ano, trazendo informações para a gente da análise do café, trazendo para a gente sempre uma análise muito interessante, informações do sul de Minas Gerais. Obrigado, que o seu 2023 seja muito bem abençoado, produtivo. E a gente conta com a sua parceria aqui no ano que vem também. Bons cafés para todo mundo. 7h54, antes da gente fazer um breve intervalo, vale lembrar que você que nos assiste neste fim de semana, o Terra Viva tem uma programação muito especial, viu? Uma programação de fim de ano. Nossa equipe preparou programas e retrospectivas que serão exibidos sábado e domingo. No dia 31, sábado, vai ao ar uma retrospectiva especial apresentada pela advogada especialista em direito ambiental, a diretora executiva do canal AgroMais, Samanta Peneda. Já no domingo, dia 1º de janeiro, às 8h30 da noite, teremos o Cial Paris, Mundo de Oportunidades para o Agro Brasileiro, apresentado pela jornalista Renata Maron. E você não pode perder. 7h55, vamos para o intervalo então. Na volta você vai ver que entidades do agronegócio já repercutem as escolhas dos ministros do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva às pastas relacionadas ao setor agropecuário. E ainda vamos ter a previsão do tempo para todo o país, imagens ao vivo aqui da capital paulista, céu encoberto, amanhã de São Paulo já com garoa leve, né? São Paulo da garoa. Os termômetros neste momento estão já com temperaturas bem amenas. A gente tem diferentes temperaturas ao longo dessa semana. Neste exato momento, 19 graus na capital. A Karine Gama volta daqui a pouquinho com a previsão para todo o Brasil.
Já estamos de volta com a Agromanhã, com transmissão simultânea nos canais Terra Viva e Agromais, além do nosso YouTube. 8 horas em ponto, para você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Vamos direto ao nosso último giro de notícias desta edição. Entidades do agronegócio se pronunciam sobre novos ministros escolhidos para o setor agropecuário. Especialistas acreditam que o mercado não deve sentir grande impacto. O ministro da Agricultura divulga, segundo o boletim, selo biocombustível social. Chuvas intensas em regiões produtoras de café em Minas Gerais afetam produção e negociação nas principais praças. Ao vivo, nesta edição, a previsão do tempo para todo o Brasil. E ainda, luto no futebol. O maior jogador de todos os tempos morreu ontem em São Paulo, aos 82 anos, o eterno Rei Pelé. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o senador do PSD de Mato Grosso, Carlos Fávaro, para o Ministério da Agricultura. Para o Ministério da Pesca fica o deputado federal André de Paula, do PSD de Pernambuco. E, por fim, para o Desenvolvimento Agrário será também parlamentar Paulo Teixeira, deputado federal do PT de São Paulo. E quem comentou com a gente sobre este assunto foi o presidente da CONTAG, o Aristides Santos, e ele traz para a gente agora um panorama sobre essa nova configuração da política nacional. Nós preferimos colaborar no debate do desmembramento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Esse é o nome que nós esperamos que seja publicado quando sair a medida provisória, e para que ele fosse um ministério mais robusto. E está vindo aí para dentro do Ministério a CONAB, que cuida da parte do abastecimento, né, que é muito importante para os estoques reguladores, e a ANATER, que cuida da parte da assistência técnica e extensão rural, que para a gente ela é estratégica, porque sem a assistência técnica, a agricultura familiar tem bastante dificuldade de produzir bem. Com relação ao mapa, o ministro indicado também é possível estabelecer diálogo com ele, dá para a gente conversar. Na pesca, é um pernambucano, eu sou aqui de Pernambuco, estava escutando aí você falando que tinha um pezinho ali em Petrolina, dá para se estabelecer relações também. Agora, os critérios é do presidente e nós vamos ter que respeitar, e cada ministro vai ter que mostrar serviço. A CONTAG vai apresentar suas demandas, vai fazer suas reivindicações, suas articulações. Naquilo que nos faltar, a CONTAG vai manter sempre a autonomia e a independência de qualquer governo. Então, os desafios são imensos. Mas o fato do desmembramento, de ter 3 ministérios hoje, isso não significa que será menos eficiente, mesmo com os poucos recursos. Mas eu acho que a gente tem condições de recompor esse orçamento em breve. A gente sabe que no primeiro ano vai ser difícil, mas a gente espera, como eu disse, que recursos aí dessa flexibilidade que nós vamos ter aí em relação ao teto de gastos, a gente possa recompor minimamente a estrutura dos ministérios naquilo que é prioridade. E esse será, quem sabe, dos primeiros temas, os primeiros debates que nós vamos fazer com o centro do governo ali, lá na Fazenda, para a gente discutir como ficará o financiamento da agricultura familiar brasileira. Então, a gente espera que a gente consiga, em breve, mais apoio, mais financiamento para a agricultura familiar brasileira, até porque é uma das prioridades do presidente Lula combater a fome. E nós temos que produzir alimentos para combater a fome, para diminuir a carestia e, estrategicamente, a agricultura familiar. Porque a gente sabe que a grande produção produz mais para exportação e nós temos que cuidar desse abastecimento interno. Inclusive com a CONAB e a própria Embrapa pensando um pouco mais para a agricultura familiar, do ponto de vista da pesquisa, porque a gente precisa melhorar essa questão do campo, do acesso à pesquisa, do acesso à informação, do acesso à inovação tecnológica, para que a produção agrícola de característica familiar possa melhorar suas condições. O coordenador de agronegócio da FGV, o ex-ministro da Agricultura, durante o primeiro governo do presidente Lula, Roberto Rodrigues, comentou quais os principais desafios que o novo ministro deve encontrar a partir do dia 1º de janeiro. Carlos Fávaro tem tudo para ser um bom ministro da Agricultura. Ele é produtor rural, conhece a atividade. Líder rural, eu conheci quando liderava a ProSoja de Mato Grosso, e eu admirava por isso. Conhece a máquina pública porque foi vice-governador do seu estado, que é um estado fundamental para a agricultura brasileira, e foi secretário do Meio Ambiente naquele estado também. E conhece o parlamento na qualidade de senador que ele é hoje.
Então, tem características que pouca gente tem que o qualificam para ser um bom ministro da Agricultura. Além de ser uma pessoa de fino trato, tranquilo, e que tem uma característica nova. Ele coordenou o trabalho da transição. Então, conhece todos os planos que foram desenvolvidos e pode ser um agente importante na sua implementação. Pena que o Ministério da Agricultura tenha sido fatiado em 3 ministérios e a Conab, que é um órgão importante, passou ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. O Fávaro tinha competência de sobra para administrar tudo isso de uma vez só. Agora, o Ministério da Agricultura terá que se coordenar com essas outras áreas, se coordenar também com Fazenda, Planejamento, Infraestrutura e Logística, Ministério das Relações Exteriores, toda a área que interfere com o trabalho da agricultura. Desejamos ao Fávaro grande sucesso, porque do sucesso dele depende do sucesso da agricultura de todos nós. E, portanto, contará com o nosso apoio. Fávaro, vamos em frente, que atrai bem gente. Um abraço. A gente segue com a repercussão sobre o futuro ministro da Agricultura. Agora a gente chama o José Luiz Tejão, que ele vai falar também sobre as expectativas para o novo comando do Ministério da Agricultura. E ele vai precisar, eu creio que são 3 coisas muito importantes que ele vai precisar realizar. Primeiro, ele bem acabou de dizer, imagem e comunicação. Nós precisamos resgatar a imagem e a comunicação do agronegócio brasileiro a nível internacional e a nível da nossa sociedade também. Mas, a nível internacional, é a gente separando o joio do trigo, como ele bem colocou nas respostas que deu a você. O que é ilegal, o que é crime, ser combatido e revelarmos e mostrarmos para o mundo todos os aspectos da melhor agricultura regenerativa do planeta Terra, que é a brasileira. Imagem e comunicação. Outro aspecto é com relação à confiança. Ele tem uma missão aí e um dever importante de resgatar a confiança, porque tem muito fake, tem muita conversa ideológica que não interessa ao nosso negócio, à nossa atividade. Ele precisa resgatar os níveis de confiança de todos os elos da cadeia produtiva e de todas as camadas, de todos os portes das produtoras e dos produtores rurais do Brasil. E uma coisa importante é essa integração e precisa estar reunido com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Pesca, Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a Minas e Energia, em função da política aí que temos que ter de fertilizantes, o Ministério das Relações Exteriores, ou seja, precisamos o da Indústria e Comércio, que é fundamental, né, para que possamos ter o desenvolvimento do sistema de agronegócio brasileiro e essa bioeconomia que vem aí como uma bênção muito positiva para agregarmos renda e valor, onde antigamente nós tínhamos só praticamente um passivo florestal que hoje pode se transformar num grande ativo. Gosto da pessoa do ministro Carlos Fávaro, o conheço há um bom tempo e entendo que ele tem todas as competências e toda a característica humana, como ele bem enfatizou, para o diálogo e, obviamente, para a defesa dos interesses efetivos do agronegócio do Brasil. O Brasil tem uma série de ministros de agricultura em vários governos ao longo da sua história que sempre foram extraordinários ministros. O agronegócio progride no Brasil desde 1970, ministro Cirne Lima, lá em 70, a ministra Tereza Cristina, ministro Roberto Rodrigues, ministro Bairo Maggi, ou seja, nós temos uma história, Delfim Neto já foi nosso ministro de Agricultura, nós temos uma história, ministro Turra, nós temos uma história muito rica de ministros. E o Carlos Fávaro é outra pessoa, ele é de bom senso, ele é sensato, ele é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que compreende totalmente o que significa a produção agropecuária e acho que se nós deixarmos o agronegócio fora de visões ideológicas, nós fazemos um bem gigantesco para o agronegócio brasileiro. O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, Marcos Tang, também comentou sobre a nomeação de Carlos Fávaro para o Ministério da Agricultura. Vamos acompanhar. Sabemos que tem experiência no ramo, como agropecuarista, experiência com a ProSoja, experiência como líder de cooperativa e atuações dentro do agronegócio. Então, capacidade para tanto tem. O que temos que ver, o quanto vai ouvir o setor, e aí falando especificamente do nosso setor, o setor leiteiro que representamos, este
está bastante prejudicado nos últimos tempos, principalmente aqui no Sul, pela dificuldade em produção de alimento para nossas vacas. Portanto, precisamos ser ouvidos, precisamos dar atenção especial para que os produtores deixem de abandonar a atividade. Temos muitos que abandonam a atividade, então precisamos sim de políticas públicas específicas para o leite que atendam aos nossos anseios. Mudando de assunto, o Ministério da Agricultura divulgou o segundo boletim Selo Combustível Social. O selo é um componente de identificação concedido pelo MAPA às unidades produtoras de biodiesel, que incluírem em seus arranjos produtivos agricultores e agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A gente traz agora para vocês o comentário da coordenadora de fomentos a energias renováveis do MAPA, a Viviane Anjos. Vamos acompanhar. O que a gente está trazendo de novo é que de toda a comercialização, de toda a compra, aquisição das empresas produtoras de biodiesel, 53% das aquisições foram utilizadas diretamente pelas empresas produtoras de biodiesel em sua produção de biodiesel. E esse ano, 2021, tivemos um valor histórico, 8,8 bilhões de reais adquiridos da agricultura familiar. Então, são as empresas produtoras de biodiesel adquirindo diretamente dos agricultores familiares. Para as empresas produtoras de biodiesel, traz alguns benefícios como diferenciação tributária, PIS, PASEP, COFINS, acesso em até 80% do mercado do biodiesel, promoção junto à imagem, tanto nacional quanto internacional, do uso do selo e sem contar com condições de financiamento melhores junto aos bancos. Já para os agricultores familiares, o selo traz 3 grandes benefícios. O primeiro é a celebração do contrato antecipado ao plantio. O agricultor familiar já tem a garantia da sua compra, da sua produção da matéria-prima para as empresas produtoras de biodiesel. Esse é o maior gargalo que a gente tem para a agricultura familiar, que é a comercialização. O segundo benefício é a assistência técnica gratuita aos agricultores familiares, contribuindo para acesso a novas tecnologias, acesso a outras políticas públicas, aumento da produtividade e da qualidade da produção da agricultura familiar. E, por fim, o maior de todos é a compra efetiva da agricultura familiar. E essa compra ela é feita, estipulada por um percentual mínimo que o MAPA estipula por meio de portaria. São mais de 70 mil agricultores familiares beneficiados nesse programa. No ano de 2021, tivemos a renda média anual de R$ 124 mil por agricultor. E olha que nós estamos falando apenas no programa Selo Biocombustível Social, sem encontrar outras atividades agropecuárias que o agricultor possa ter em sua propriedade. Vamos saber agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Ao vivo aqui com a gente, direto da Clima Tempo, Karine Gama. Oi, Cá, bom dia para você. Já começo perguntando que é chuva nos próximos 15 dias, é isso mesmo? Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Último sextou de 2022 e estamos ainda com muitas áreas de instabilidade atuando entre o centro-oeste e o sudeste do país, mas também no nordeste brasileiro. A gente sempre fala mais do centro-sul, só que o estado do Piauí registrou uma chuva bem forte, bastante persistente, entre a noite e a tarde de ontem até hoje de manhã. Na cidade de Teresina foram 5.400 raios, sendo que cerca de 1.500 atingiram o solo. Então, uma situação também de temporais se espalhando nas áreas mais ao centro e norte do Brasil. As áreas de instabilidade que provocaram essa chuvarada sobre o Piauí chama-se VECAM, que é os vórtices ciclônicos, os altos níveis da atmosfera, e que espalham não somente chuva no Piauí, mas também alguns pontos do Ceará e intensificaram a chuva até mesmo no Maranhão. Durante este último dia útil de 2022, devemos ter ainda muitas áreas de instabilidade espalhadas pelo Brasil. Tivemos acumulados de chuva em São Paulo em torno de 60 milímetros na região metropolitana de Campinas também, Franco da Rocha, próximo a Campinas. Também tivemos, acho que a cidade de Limeira também teve acumulados bem altos de chuva, e a gente observa ainda uma dificuldade dos produtores a entrarem com suas atividades em campo, também o deslocamento das pessoas pelas estradas
e reportando muitos temporais, uma chuva muito volumosa, algo que durante essa época do ano, que já é preocupante durante todo o ano, mas nessa época do ano onde o fluxo de veículos aumenta, é ainda mais preocupante. Para essa sexta-feira, condições de temporais sobre os estados do Piauí e do Maranhão, também sobre o Tocantins, desde o sul do Amazonas, atingindo também um pouquinho do leste do Acre, passando por Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo e o Rio de Janeiro. Temos ainda a presença daquela zona de convergência do Atlântico Sul. As ACAS devem aumentar muito a chuva sobre o estado do Rio de Janeiro nas próximas horas. Hoje e amanhã chove de maneira bem persistente, muito volumosa. Temos previsão de temporais por todo o estado, então a região da Costa Verde, a região serrana, a região metropolitana do Rio de Janeiro e a região dos lagos em alerta máximo para uma chuva forte, com volumes em torno de 120 milímetros de hoje até amanhã à noite e ainda com possibilidade de chuva fraca durante o período da virada do ano. Sobre Minas Gerais, o sul de Minas e a zona da mata também em alerta máximo. Minas está com uma situação muito complicada. No final de novembro, começo de dezembro, choveu muito nas áreas do norte do estado. Agora a chuva está direcionada para a metade sul, também partes do Triângulo Mineiro, e essa chuvarada deve continuar. Aqui em São Paulo ainda chove hoje. A partir de amanhã a chuva tende a diminuir, o sol aparece um pouquinho mais, só que ainda assim as pancadas são irregulares e já diminui bastante a condição de chuva para o período da virada na capital paulista e no litoral de São Paulo. Agora a região sul não tem muitas mudanças. O tempo seco e o calorão se faz presente, a umidade do ar deve ficar abaixo de 20% na região da fronteira oeste gaúcha e entre 20% e 30% nas demais áreas do Rio Grande do Sul, meio oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. As temperaturas ficam altas ainda em grande parte do Brasil, chega aos 30 graus em Campo Grande, só que olha só Porto Alegre, máxima de 32, ainda mais quente que o centro-oeste, mais quente até mesmo que Cuiabá, que deve ter chuva forte logo no começo da tarde de hoje. Em São Paulo, temperatura máxima de 24 graus. E aí, Pedro, você perguntou da chuvarada pelos próximos dias. Essa virada de ano, com o aumento da chuva no Rio, em partes de Minas, volumes altos também na região do Vale do Paraíba e no extremo sul de Minas Gerais, com volumes de 60 até 120 milímetros. Sobre as áreas de Mato Grosso do Sul e Goiás, a chuva deve aumentar a partir do domingo. Já no Nordeste brasileiro, pouca chuva entre a Bahia e o Ceará, mas ainda acumulados altos no Maranhão. Na região norte, o Tocantins e todos os estados da região norte registram uma chuva frequente. O Amapá tem registrado acumulados altos e ainda deve continuar ao longo dos próximos dias. Só que na região sul é o oposto, é a falta de chuva que predomina. Virada do ano com tempo aberto, muito calor sobre Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e também um pouquinho do sul do Paraná. É mais as áreas da metade norte paranaense que recebem chuvas mais frequentes. Choveu em torno de 60 milímetros em Atalaia, no Paraná, no começo da semana. A lavoura de soja, a produtora reportou que era uma chuva aguardada e muito benéfica ao desenvolvimento da sua lavoura. Em relação ao tempo, do dia 5 até o dia 9 de janeiro, vimos ainda a persistência da umidade nas áreas do Brasil Central. Então, desde o Acre, passando por Mato Grosso, sul de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, provavelmente a formação de uma nova ACAS deve influenciar o tempo neste período. E aí as áreas de Mato Grosso do Sul, o oeste de São Paulo e a região sul com pouca chuva, bem como partes do Nordeste, as áreas mais ao norte do Nordeste. E aí janeiro vai começar, a gente viu agora há pouco sobre a persistência dessa chuva entre o centro-oeste e o sudeste do país. Os primeiros 15 dias serão bem chuvosos nessas duas regiões. A chuva deve ficar acima da média nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, também Goiás, todo o sudeste brasileiro, partes do estado do Paraná, com a chuva mais volumosa nos primeiros 15 dias. O calor vem com mais intensidade sobre o estado de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, a partir da segunda quinzena. Ainda chove, mas serão pancadas de chuvas, aquelas com temporais no final da tarde. E devemos ter chuva também muito acima da média nas áreas mais ao norte e leste do Nordeste. Pedro. Obrigado pelas suas informações. Cá, também aproveito e agradeço toda a parceria ao longo deste ano, você e o pessoal da Climatempo. Um abraço, um 2023 ainda mais produtivo para todos nós. Para vocês também, igualmente. Ótimo ano novo para você e para toda a família Terra Viva. Valeu, até o ano que vem. Mudando de assunto, ele passou por nós e fez história. História na bola, história no Brasil. História no mundo é o nosso eterno, o rei do futebol, Pelé.
Preparou-se no chão. Arremessou para arriba. Levantou de primeira. Ao Pelé. Cadê o campo? O menino que virou rei aos 17 anos nunca perdeu a majestade. Edson Arantes do Nascimento era mineiro de Três Corações. Em outubro de 1940, o mundo ganhou o gênio com a bola nos pés. Em 1956, foi jogar no Santos. A partir daí, começou a virar mito. Pouco depois, teve início a história na seleção brasileira. Seleção que representou como ninguém. Olha aí, Pelé, agora é Brasil! Pelé! Senta para o fundo de Diniz, de cabeça para Pelé, Pelé pegou espetacularmente, Para mim, o gol mais importante foi o gol do começo da minha carreira contra País de Gales, que foi a primeira Copa do Mundo, eu tinha 17 anos. Ganhou 3 edições da Copa do Mundo, em 1958, 62 e 70. Depois dele, a camisa 10 nunca mais foi a mesma. Tornou-se o símbolo do jogador diferente, o craque do time. Dá para dizer que Pelé ganhou tudo, fez gols de todos os jeitos. Extraordinária, marca os 5 gols do Brasil. Quer ver que eu mostre uma coisa para vocês? Olha onde está o Beck, dá um close aí. Olha onde está o Beck, onde está o Pelé. Imortalizou até os lances em que a bola não entrou. Deus foi muito bom para ele, né? Para a gente deu 50%, para ele deu 99,9% das qualidades todas. Porque ele driblava. Ele chutava pé direito, chutava pé esquerdo, cabeceava como ninguém. Foram 1.283 gols da carreira, entre Santos, Seleção Brasileira e o Cosmos, dos Estados Unidos. Um dos mais especiais aconteceu no dia 19 de novembro de 1969. No Maracanã, contra o Vasco, de pênalti, o 10º gol. Atenção, correu para a bola, Pelé, parou, atirou. Pelé, o rei do futebol, marca o seu 1000º gol. 3 times. Love. Em 1977, pendurou as chuteiras. Pelé viveu para o futebol e transformou para sempre o esporte mais popular do mundo. Com tanto suor, por que tem um coração certinho? Quer dizer, são coisas que dificilmente a gente pode explicar. Fora dos campos, viveu romances com celebridades. Foi empresário, garoto propaganda, ator e até cantor. Não maltrate o seu pretinho, que lhe faz todo carinho, que no fundo é um bom rapaz, mas isso é demais. Foi também ministro dos esportes no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. Dentro de campo foram anos de alegrias imensas. Lances maravilhosos. Gols geniais. Um prazer para os amantes do verdadeiro futebol. Eu gostaria de ser lembrado como eu sou lembrado mesmo. Da maneira que eu sou lembrado. As pessoas me respeitando, com alguns defeitos, que é uma coisa normal no ser humano, não dá pra gente ser perfeito, mas procurando sempre fazer o melhor, sempre dar o melhor, sempre acertar. Isso é importante.
Obrigado, Pelé. E o velório do Rei Pelé será realizado na próxima segunda-feira. Segundo informações divulgadas pelo Santos Futebol Clube, Pelé será velado no estádio da Vila Belmiro, em Santos, onde fez história. O corpo dele deixará São Paulo e seguirá para o estádio na madrugada de segunda. O caixão será posicionado no centro do gramado. A previsão é que o velório comece às 10 horas da manhã e seja aberto ao público. O funeral será realizado até às 10 horas de terça-feira, quando será realizado um cortejo pelas ruas de Santos, seguindo para o Memorial Necrópole Ecumênica, para sepultamento reservado aos familiares. 2022 se despede assim, com essa saudade do Rei Pelé, o grande ídolo dos gramados, como a gente viu nesta edição, que também vestiu a camisa do agronegócio. Apesar deste sentimento de luto mundial, eu quero abrir aqui um espaço para agradecer a sua companhia ao longo deste ano. A gente esteve junto em diversos momentos da agropecuária brasileira, marcamos presença nos principais leilões mais importantes do Brasil, sempre com a missão de valorizar o trabalho e a riqueza produzida pelos nossos homens e mulheres do campo. Em nome de toda a equipe do Agromanhã, aqui de São Paulo e também de Brasília, nossa gratidão aos telespectadores, clientes e parceiros e desejamos a todos um excelente e um 2023 ainda mais produtivo e, claro, com boas notícias. Agora sim, o Agromanhã termina aqui com imagens do nosso eterno Rei Pelé. A gente termina parafraseando aí uma frase que eu ouvi ontem. Edson Arantes do Nascimento se despediu da gente, mas o Pelé é eterno. Até segunda.